O cristão é o único ser humano sobre a face da Terra que pode ser verdadeiramente radical e verdadeiramente tolerante. Hoje em dia, as pessoas falam muito de radicalismo e de tolerância. Radicalismo como sendo algo negativo e tolerância como sendo algo positivo. E normalmente se acusa os cristãos de terem o primeiro, de serem radicais, e de não terem o segundo, de não serem tolerantes. Mas quando nós compreendemos verdadeiramente como as coisas funcionam no mundo e na fé cristã genuína, nós vemos que não é bem assim. O que eu quero dizer é que você pode encontrar tolerância positiva e, antes disso, um radicalismo positivo na fé cristã. Essa meditação aqui, ela está baseada no ensino de Jesus, que une o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas com o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Isso você encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 37 a 39. Esse princípio do amor, ele consiste na base de toda a vida cristã, na base de toda a ética cristã. Então, o cristão é o único ser humano que pode ser verdadeiramente radical exatamente em razão do primeiro e mais importante mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. O cristão tem que ser radical em seu amor para com Deus, amando de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de toda a força. Mas alguém pode dizer, muitas outras pessoas que não são cristãs creem em Deus. Como é que você pode querer que num mundo plural e multifacetado como o de hoje, afirmar a verdade do cristianismo? Bom, esse é um outro ponto no qual a fé cristã é radical. Embora nós, enquanto seres humanos criados, tenhamos uma compreensão inata da existência de um Deus criador, a fé cristã radicada na Bíblia é a única que afirma, dentre todas as outras crenças existentes no mundo, que Deus veio a nós na forma de um homem, Jesus Cristo, e que sofreu, morreu pelos nossos pecados e misérias e ressuscitou para nos comunicar a sua vida. Intelectual e religiosamente, eu não sei o que pode ser mais radical do que essa profissão cristã de fé tradicional. Agora, você consegue perceber que esse radicalismo da fé cristã é positivo e não negativo? Eu não tenho certeza, sinceramente, se muitos cristãos também conseguem compreender isso. E por que ele é positivo? Exatamente porque o mesmo Cristo que nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas, também nos ensinou a amarmos ao próximo como a nós mesmos. O Cristo, o Deus revelado, essa ideia tão profundamente radical dos cristãos, essa ideia intelectual e religiosamente radical dos cristãos, o mesmo Cristo nos ensinou. E ele não é uma ideia, né? A ideia é a compreensão radical em torno de Cristo. O mesmo Cristo, essa pessoa que tem em si toda essa ideia, toda essa formação radical da fé cristã, ele nos ensinou a sermos radicais também na tolerância, a sermos verdadeiramente tolerantes quando, no mandamento que está diretamente unido ao mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, nos ensinou também a amarmos ao próximo como a nós mesmos. Do mandamento de amor ao próximo como a nós mesmos, a gente pode perceber como a fé cristã, além de ser profundamente radical, é profundamente tolerante. Mas ela não é tolerante nos moldes do mundo, isso aqui é importante ficar bem claro, porque o mundo tem uma tolerância que é meramente negativa. A tolerância cristã, ainda que muitos que se digam cristãos talvez não entendam isso, a tolerância cristã é uma tolerância positiva. A tolerância negativa, a tolerância do mundo, significa apenas tolerar a existência do outro, suportar a existência do outro, né? A pessoa do mundo, ela pensa assim, eu preferia que você nem existisse, ou que você não pensasse como pensa. Mas tudo bem, eu tenho que ser tolerante, então eu vou suportar você, vai lá. Assim pensam as pessoas no mundo, como eu já falei. E o que é pior, normalmente as pessoas do mundo não têm nem mesmo esse tipo de tolerância para com os cristãos e para com a fé cristã. Mas a verdadeira tolerância, a tolerância radical cristã, é positiva e não apenas negativa. E a tolerância cristã é positiva exatamente porque, ao amar o próximo como a si mesmo, o cristão se coloca no lugar do outro.
O padrão dessa tolerância, de colocar-se no lugar do outro, é o próprio Cristo, porque afinal de contas, ele veio morrer no nosso lugar, ele tomou o nosso lugar. E Cristo, quando estava sendo crucificado, é bom lembrarmos, orou ao seu Pai para que perdoasse os seus executores, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. É claro, isso aqui a gente pode se atrapalhar, e tem gente grande se atrapalhando com isso recentemente. Isso não significa, obviamente, ser condescendente com o pecado. Jesus não foi condescendente com o pecado, pelo contrário, ele deu a sua própria vida, ele morreu numa cruz e ele ressuscitou para nos livrar dos nossos pecados. Daí vem aquela antiga máxima cristã de odiar o pecado, mas amar o pecador. Nós devemos ser como Cristo, como pequenos cristos, né, como cristãos, mas nós devemos ser como Cristo e aprendermos a vivenciar na prática do amor e da tolerância aquilo que Cristo fez por nós na cruz, vivenciarmos isso para com os outros. Eu confesso que a experiência desse tipo de tolerância não é fácil, especialmente no âmbito do debate político e do debate público. Por isso que muitos se atrapalham, quer sendo intolerantes, quer sendo tolerantes com o pecado e não apenas com o pecador. E eu tenho a impressão de que a maioria dos cristãos, de fato, não tem sido felizes, tem deixado a desejar nesse ponto. Mas isso não quer dizer que nós não devamos nos esforçar por manifestar o verdadeiro amor e a verdadeira tolerância ensinados por Cristo e comunicados a nós por Cristo pela sua vida, pela vida espiritual. No fim, essa é uma obra do Espírito Santo na nossa vida e nós precisamos depender dele para isso, pois não está nas nossas capacidades naturais. Se nós formos levados pela nossa capacidade natural, pela nossa carnalidade, nós seremos supostamente tolerantes, na verdade intolerantes e radicais de uma maneira extremada, como na verdade o mundo é. Em suma, o cristão é o único ser humano que pode ser verdadeiramente radical, porque deve amar de todo o coração e de todo o entendimento o único Deus verdadeiro que se revelou em Cristo Jesus, mas também verdadeiramente tolerante, pois deve amar ao seu próximo como a si mesmo, com o mesmo amor sacrificial de Jesus.